Boa noite. Há 6 anos, à frente do Sindicato dos Professores da Madeira, foi eleito em maio para mais 3 anos à frente da maior e mais antiga estrutura sindical de professores na região. No final de um mandato de um ano letivo atípico, Francisco Oliveira é o convidado do Em Entrevista. Boa noite, Francisco. Este foi um ano realmente diferente de tudo o que estávamos habituados, com aulas presenciais, intercalado com aulas à distância, isolamento profilático de milhares de alunos e de alguns professores também. Que balanço é que se pode fazer a este ano? Que impacto é que esta pandemia trouxe à escola, aos alunos e aos professores? Muito obrigado à RTP Madeira pelo convite. Obrigado também pela referência à resenha histórica do sindicato, da minha passagem pelo sindicato. Em relação ao ano que agora estamos a concluir, o ano letivo, já costumamos classificá-lo como atípico, e isso já diz muito daquilo que foi um ano completamente diferente daquilo que têm sido os anos letivos desde que há memória. E isso teve, evidentemente, muitas consequências sobre o funcionamento das escolas. E em relação a um balanço que possamos fazer nesta altura, nós temos de distinguir aqui aspectos que são claramente distintos. Há a questão dos alunos, o impacto que teve sobre os alunos, há a questão, o impacto que teve sobre os profissionais da educação, os professores, todos os funcionários que trabalham nas escolas, e há depois também a resposta que foi dada em termos institucionais. Em termos do impacto que teve sobre os alunos, eu penso que foi grande, apesar de tudo. Ele tem sido minimizado com o envolvimento de toda a comunidade escolar, das famílias, que muito têm contribuído para que se ultrapassem aqui algumas dificuldades, dos próprios alunos. Que dificuldades, essencialmente? Houve aqui dificuldades, como referiu há bocadinho, no ensino à distância, que foram muitas, já estão enumeradas, mas o alheamento de um grupo significativo de alunos por dificuldades, muitas vezes por características pessoais e familiares, mas também por dificuldades técnicas. Mas isso está mais do que identificado e, portanto, nesse momento concreto, foi este alheamento. E em relação aos professores, que impacto é que este teve para os professores? Foi um desafio também, de certa medida? É muito grande, muito grande. E eu ia chegar lá, mas vamos focar efetivamente aqui nos professores, que são os profissionais que nós representamos com muito orgulho e procuramos ajudar em cada momento. E nós acompanhamos de perto os problemas que foram surgindo. Em termos profissionais, houve aqui algum retrocesso em termos das exigências e da profissão que tínhamos. Em termos de direitos, ao fim e ao cabo? Em termos de direito, diretamente não, indiretamente sim. Por exemplo, quando referiu, e muito bem, que houve muitas vezes a funcionar em simultâneo o ensino presencial e o ensino à distância, houve aqui uma sobrecarga em termos de horários. Porque os professores tinham de conjugar em casa o trabalho, e muitos deles tinham aulas em casa e outros tinham aulas à distância, e aí claramente houve aquilo que nós chamamos um sobretrabalho. Também houve um aumento claro da burocracia. E também, indiretamente, acaba por contribuir para uma carreira menos atraente, porque também se acrescenta em termos de trabalho. E uma das críticas que nós mais temos ouvido nos últimos tempos dos nossos colegas é este aumento da burocracia, que redunda também em mais trabalho. E isto podia ser evitado. Minimizado? Podia, claramente, porque é curioso, numa altura em que nós até fomos capazes de largar a escola, ir para casa e funcionar à distância, depois isto não teve uma repercussão depois no funcionamento concreto das escolas. As escolas continuam a ser locais onde a burocracia é muita, onde é preciso preencher relatórios por tudo e por nada, onde não havendo documentos físicos, parece que as coisas não estão a funcionar e isto é desgastante. Já que fala no desgaste, vou passar aqui a outro dos assuntos que, de certa maneira, é a sua bandeira também, e que foi a sua bandeira para estas eleições para mais 3 anos no sindicato, que é realmente o desgaste e o envelhecimento da classe docente. A grande parte dos professores tem mais de 50 anos de idade. Que medidas é que podem ser tomadas para, de certa
certa maneira, minimizar isto, porque não se formam professores rapidamente, não é? Exato. Não se torna a classe jovem de um momento para o outro. Não, isso vai demorar muitos anos, mas em termos de pandemia, esse foi um dos aspectos negativos que nós tivemos. Nós já poderíamos ter iniciado aqui o processo de tentativa de acordo, negociação com a Secretaria para procurar aqui formas de minimizar e de encontrar um caminho, porque nós não temos ainda esse caminho traçado. Mas tem algumas ideias? Sim, nós temos muitas ideias. Passam, por exemplo, Nós já propusemos à Secretaria e nesse campo a pandemia estagnou tudo, porque houve uma preocupação de dar respostas. Há bocadinho eu dizia que aqui houve depois a resposta institucional e houve essa preocupação de responder ao imediato às dificuldades que foram surgindo e aí até se conseguiu dar uma resposta mais ou menos suficiente em relação às exigências. Mas em termos de carreira, dos grandes problemas da carreira, houve uma estagnação completa ao longo destes 2 últimos anos. E nós já queríamos ter iniciado esse processo de renovação da carreira. E disse muito bem, não se faz de um momento para o outro, portanto, nós não queremos tirar uns professores e para outros, porque isso é completamente... Como é que se pode fazer? Reduzir, por exemplo, o horário, a componente letiva daqueles que já têm mais anos de serviço e mais anos de idade também? Por exemplo, e temos de encontrar também formas legais, contemplar na lei tudo isso. Já existem algumas medidas. Por exemplo, os professores do segundo, terceiro ciclo secundário, a partir dos 50 anos de idade, já têm uma redução na sua componente letiva. Menos 8 horas semanais, não é? Não, 2 horas. 2 horas. 2 aos 50. A partir dos 60, julgo eu. A partir dos 60, exatamente. 2 aos 50. Mais 2 aos 55 e depois mais 4 aos 60. E isso é importante, porque para a maioria dos professores e dos educadores, onde se dá o maior desgaste é no trabalho diário com alunos. Portanto, o trabalho dos professores continua a ser, em termos de número de horas de trabalho semanal, igual, mas o trabalho direto com os alunos diminui. Ora, nós aí temos para os professores de segundo, terceiro ciclo secundário, mas não temos para o primeiro ciclo e para o pré-escolar. Nós temos também de alargar a esses colegas isto que já existe, porque também aí o desgaste é muito. Não sei se é mais, se é menos, cada um dirá que as crianças ou os jovens com quem trabalha são mais desgastantes do que os dos outros professores e educadores. Mas o que é certo é que também é muito exigente. E nós sabemos que é trabalhar com crianças pequeninas. Portanto, também aí nós queríamos neste momento que isso já estivesse previsto na lei. E já fizemos propostas concretas à Assembleia, à Secretaria, e esperamos, parece que vai haver abertura para começarmos a pensar nisto, porque isto também é uma questão legal. Mas, para os professores em geral, há outras coisas que se podem fazer. Só mais uma questão em relação a este envelhecimento da classe, Francisco. Porquê é que isto acontece? O que é que aconteceu nos últimos anos? Não houve interesse dos jovens em entrar na universidade e realmente seguir esta profissão? Há uma desvalorização. Tem-se falado muito na desvalorização da classe, na dignificação da classe. A falta dela e todas estas conversas em torno destes assuntos, de certa maneira, desmobilizou os jovens para a profissão? Nós temos aqui em oposição 2 posições. Por um lado, há quem diga que a carreira docente é uma maravilha, os professores não trabalham, as pessoas é só atestados, as pessoas é só férias. Portanto, temos este discurso que foi construído ao longo de dezenas de anos e que alguma sociedade, alguma opinião pública ainda consome consome e vai pensando que é assim e pressupõe que é assim, e depois temos a realidade. E a realidade é completamente oposta desta. A realidade é que temos uma vida nas escolas exigentíssima, temos uma vida desgastante e temos uma carreira que em determinada altura poderia ter sido, ou poderá já ter sido interessante para o contexto que vivíamos em termos sociais, mas que entretanto sofreu aqui uma desvalorização grande. E sofreu uma desvalorização grande também fruto desta imagem que se foi passando dos professores, aqueles profissionais privilegiados que pouco trabalham e que recebem muito. Ora, isto não corresponde de maneira nenhuma à realidade. Ainda hoje vemos a cada momento nas notícias informações sobre os salários dos professores que não correspondem minimamente à realidade. Era bom, nós vemos salários aí que dizem que o professor recebe 2.000, 3.000 e por aí fora. Nenhum professor, no topo da carreira, chega a receber líquidos 2.000 euros. Ainda fica distante disso.
E acha que tudo isso tem afastado os jovens, de facto, da profissão? Não é só o valor em termos de vencimento, é também a imagem que se construiu desta carreira. Os próprios jovens conhecem os professores das escolas e sabem qual é a realidade. E muitos dizem o quê? Eu aturar meninos de outros, meninos como eu fui, rebeldes, e eles sabem disso. Portanto, e os jovens têm conhecimento disso. Por outro lado, passou-se a imagem de uma carreira que, perante outras, não é tão valorizada remuneratoriamente. Isso é verdade. Hoje, e todos nós conhecemos, e os jovens também conhecem, que é muito fácil um aluno que sai do secundário e ir para determinados cursos da universidade e, em pouco tempo, estar com salários muito superiores aos dos professores. Eles sabem disso. E dir-me-á, mas então porquê é que não vão todos? Pronto, aqui é uma seleção. Agora, eu conheço casos que tornam o salário dos professores ridículo em meses ou no máximo 2 anos. Francisco, não será também um trabalho do sindicato, de certa maneira, desmistificar a conversa que se faz em torno da profissão, chamar a atenção para a realidade e, de certa maneira, incentivar os jovens à profissão? Sem professores não haverá as outras profissões. Certo. Nós temos-lo feito. Nós temos tentado também há por vezes, e isso também se vê da parte de alguma opinião pública, um receio, um distanciamento, uma desconfiança em relação ao discurso do sindicato. E nós achamos que o discurso do sindicato é aquele que responde à realidade. Evidentemente que haverá outros, a tutela terá outro, uma visão mais idílica, faz parte também aqui da natureza das coisas, da realidade, da dialética social, fará parte esse outro discurso. Agora, nós temos procurado pôr cá fora, mas isto, devido à desvalorização, aquilo que corresponde à realidade. É evidente que este discurso do sindicato tem uma contrapartida que é a valorização. Ou seja, nós vamos dizendo o que se passa nas escolas para que haja, da parte da opinião pública, da parte da tutela, o reconhecimento do trabalho efetivo que é feito pelos professores e que haja aqui abertura para se chegar a alguns pontos, entendimentos. Alguns entendimentos, a resolução de alguns problemas que nós achamos que são importantes. Outro dos seus objetivos é, de facto, esse, dignificar a carreira dos docentes, não só do ensino público, mas também do ensino particular e cooperativo, porque também diz que aí tem havido muitas falhas. Aí é muito pior. A carreira do professor é intrinsecamente digna. Ela por si é digna. Qualquer pessoa sabe que os professores são fundamentais para o crescimento da nossa sociedade. Antes desta pandemia, dizia-se que os professores eram uma classe em vias de extinção, uma profissão em vias de extinção, que com a informática, com o ensino à distância, que os professores, as escolas seriam completamente mudadas e que os professores seriam prescindíveis. Ora, isto vai mostrar precisamente o contrário. Que são precisos, apesar do ensino à distância. Exatamente. E apesar da tecnologia. Porque os alunos, alguns conseguem, infelizmente, ter autonomia para aprender sozinhos ou com pouco apoio, mas a grande maioria das crianças e dos jovens precisa de um conhecimento efetivo, de um apoio efetivo, de alguém que os oriente, de alguém que os compreenda, de alguém que os ouça, porque o professor já não é aquele transmissor de conhecimento, já sabemos disso há muito. O professor é muito mais. O professor é um conjunto de várias profissões e também de várias personalidades que as crianças procuram. Até em termos familiares, muitas vezes os professores resolvem esses problemas, o afeto que não têm em casa têm, mesmo quando têm afeto em casa precisam de um outro tipo de apoio que na adolescência, na juventude, que é dado muitas vezes pelos professores e, portanto, os professores, como eu dizia, naturalmente, e os educadores têm uma profissão intrinsecamente digna. O problema é o que é externo à profissão. Nós sabemos que o grande problema dos professores e dos educadores é que são muitos. E este é que é o problema. Ainda assim faltam vários em várias disciplinas. Faltam muitos e podemos falar sobre isso. Mas o nosso problema é este. Quando se trata de salários, se fôssemos 100, era uma coisa. Como somos 6.000,
é outra. E é evidente que da parte de quem gera as finanças da região e do país, como o dinheiro tem limites, evidentemente que tenta cortar onde somos muitos. Porque eu não tenho dúvidas, se fôssemos poucos, que o professor teria outra forma de ser tratada pela administração, em termos remuneratórios. Seria claramente outra. Em termos do privado, a questão que pôs também é muito importante. Apesar de tudo, nas escolas públicas, nós temos uma carreira que não é aquela que temos, mas que, apesar de tudo, é melhor do que aquela que têm os nossos colegas no privado. Porque no privado o que acontece é que, muitas vezes, há contratos a nível individual. Nós temos um contrato coletivo, que é mais fácil lutarmos por ele, somos vários a lutar. Os nossos colegas muitas vezes não têm isso. Infelizmente, em 2015, havia um contrato coletivo de trabalho do privado que a FEMPROF tinha, mas que unilateralmente os patrões não reconheceram e acabou por este contrato não Portanto, ter... eles estão muito mais desprotegidos, ao fim e Estão ao muito cabo. mais desprotegidos. Há outros contratos, mas nós não aderimos a esses contratos coletivos porque permitem desvalorizações muito grandes dos nossos colegas. Permitem, por exemplo, desvalorizações remuneratórias Também. Ao longo da carreira. E é evidente que não podemos aceitar isto. Francisco, estamos numa altura em que decorrem concursos, não é? Provavelmente já segue a lista provisória dos professores, ou ainda não? Eu confesso... Era suposto sair no fim de junho, não sei se já saiu ou não. Já saiu. Confesso que já saiu... 2 ou 3 dias, já não sei exatamente, mas já saiu. Mas eu confesso que não sou eu que acompanho no sindicato mais a questão dos concursos. Tenho as minhas colegas que são especialistas e onde é dado também um apoio muito grande aos professores, porque são muitas as dúvidas e é um momento muito importante da vida dos professores. É evidente que os concursos deste ano têm um impacto diminuto comparado com outros anos. Para o ano, eu penso que é o 4º, penso que aí haverá um concurso muito mais alargado. O concurso que agora está a decorrer, e esse de que falou, é o concurso conhecido como de afetação. Uhum. As pessoas têm de manifestar novamente a sua intenção de continuar na escola em questão. E isso acontecerá a não ser que tenha havido uma redução muito grande em termos de turmas, e se isso acontecer, se não houver horário para alguns professores, eles terão de mudar. De escola. Já foi dito pelo Secretário da Educação que se prevê que haja menos 1000 alunos neste próximo ano letivo que vamos entrar daqui a uns meses. Isto significa menos professores também? Ou, tendo em conta que está a reduzir o número de alunos por turma, poderá haver aqui um certo equilíbrio? Eu tenho de... Este ano já vi que vão ser contratados muito menos professores do que no ano passado, por exemplo. Só 64, quanto no ano passado foram 104. Sim, são dos que vincularam. Dos que vincularam, sim. Contratar ainda pode ser... Vincularam, dos que vincularam. Ainda podem fazer falta Os outros que passados os 4 anos vincularam. Exatamente, esses vão vincular. Que também é uma luta do sindicato que nós temos procurado que haja menos instabilidade em relação a isso. Mas contratados poderão ser quantos este ano? No ano passado foram 200, mais ou menos? Foram mais alguns. Mas em termos da redução de número de alunos, eu concordo com aquilo que disse o Sr. Secretário a semana passada, que o mais importante em termos do impacto que tem depois na colocação dos professores não é propriamente o número de alunos, é o número de turmas. De turmas, exatamente. E aqui é o que nós quisermos fazer. E tem havido aqui um caminho de diminuir o número de alunos por turma, e nós já dizemos isso há algum tempo. Aliás, já o dissemos também aqui em programas da RTP, quando se falava que temos um grande problema demográfico, os professores vão ser despedidos, vai haver excesso de professores, nós já dizíamos não. Nós temos aqui 2 situações que podem ajudar e estão a ajudar a resolver o problema. Primeiro, as aposentações estão a acelerar. Porque não podemos esquecer que as aposentações eram especiais, havia aqui aposentações dos professores que infelizmente foram alteradas e daí o envelhecimento. Portanto, houve aqui 10 anos em que praticamente poucos se aposentaram, porque por não ser alguns que tinham continuado no sistema, mas havia um processo de aposentação que podia ser antes da idade atual. Ora, como isso foi alargado até aos 66 anos e 7 meses, o que acontece é que agora estamos a chegar à fase em que os professores
que tiveram de aguardar, que poderiam, à luz da legislação anterior, se aposentar, não se aposentaram, vão se aposentar agora. Tem ideia de quantos a menos teremos, ou melhor, quantos aposentados teremos a partir do próximo ano letivo? Não sei, mas hão de ser cada vez mais. Portanto, vão ser grupos cada vez maiores de professores a se aposentar. Esse é um aspecto que também foi referido pelo seu secretário e que corresponde à realidade. Portanto, vai haver aqui uma aceleração. Nos próximos 10 anos, tenho a certeza que vão ser centenas, se não milhares de professores a se aposentar. E isto é preocupante. Também estão previstos menos entre 9 a 10 mil alunos nos próximos 10 anos, mas, por outro lado, temos aqui a possibilidade, nós já o dizíamos há muito tempo, de resolver um problema enorme, que é turmas demasiado grandes. Portanto, por que não? Em vez de estarmos a dizer, ei, grande problema demográfico que temos aqui, e isto agora vai ser o desemprego para os professores. Não. Felizmente, há abertura e visão para isso. Não, vamos pensar qual era o número ideal, se há um número ideal, mas é uma discussão que tem de se fazer. No seu entender, qual é o número ideal? Os 20? Depende, evidentemente, isso também está previsto na lei, estamos a falar de crianças pequeninas, do primeiro ciclo, mas, de uma maneira geral, eu acho que entre os 15 e os 20... alguns por aí está o ideal. Acima de 20 parece-me excessivo. Acima de 20 são situações de quando nós éramos estudantes e 25 e 30, por aí fora. Mas aí coloca-se um outro problema, que é naquelas disciplinas onde já hoje há dificuldades em ter professores, nomeadamente História, Geografia, Inglês, pois esse é que é o problema. Música... É que as pessoas estão a dizer ei, o desemprego, agora menos jovens, menos crianças, vamos ter os professores desempregados. Não. Temos a aposentação a acelerar e temos falta de professores. Isto é um problema gravíssimo. Felizmente, na Madeira... Provavelmente teremos excesso noutras disciplinas, não sei. Sim, mas são cada vez menos. Felizmente, na Madeira, o problema não é tão grave como no continente. Mas no continente é gravíssimo. As pessoas não fazem ideia da dificuldade que é em determinadas escolas, por exemplo, em Lisboa. Lisboa é uma zona com uma falta de professores enorme. Aqui na Madeira, por exemplo, no primeiro ciclo, há situações em que, faltando o professor titular, não há professor substituto? Se quisermos, há. Depende da forma como fazemos as colocações. E nós aí temos algumas dificuldades e aí também temos de fazer trabalho para resolver isto. Mas na Madeira, nós temos dificuldades e já aqui foram identificadas algumas disciplinas, já disse, História, Geografia. Informática também Informática, então, é uma disciplina onde falta muito. Português, o inglês também do primeiro ciclo e dos outros. Várias disciplinas, várias. E eu acho que vão ser cada vez mais. Mas não podemos esquecer outra coisa. Isto são... falta de professores de fundo, portanto, faltam mesmo, no fundo, é uma crise que está aqui nesta disciplina. Mas há outras, onde nós tivemos escolas sem professor durante um mês ou um período. Eu dou-lhe um caso concreto, porque as pessoas têm tendência sempre a pensar escolas longe. Aqui no Funchal, Horácio Bento de Gouveia, houve turmas sem professor de música durante, se não estou em erro, um período. Por exemplo, de matemática, também se não estou em erro, foi um mês. Portanto, agora, dir-me-á, mas há falta de professores de música e de matemática? Depende se estão colocados ou não nas escolas, porque estas não são ainda disciplinas onde haja uma estrutural falta de professores. Mas vai-se chegar lá, talvez. Mas depois, falta nas escolas. E isto foi um dos problemas também desta pandemia. Como esta pandemia agravou o desgaste dos professores, e isto não é conversa. E não foram só dos professores, foram de outros profissionais. Houve muitas baixas médicas. Houve muitas baixas médicas, houve maior desgaste, mas as baixas médicas não estão acima da média de outras profissões. Que números é que tem atualmente das baixas médicas neste ano letivo que terminou? Sempre que saem, e têm saído muitas estatísticas das baixas médicas, sempre que saem nos jornais notícias sobre isso, nós fazemos médias. Vamos ver. E nós chegamos a médias ridículas, porque apresenta-se 100 professores de baixa, 150 professores de baixa, e vamos fazer aquilo. É fácil fazer, são cerca de 6 mil e pouco professores. Aquilo dá 2%. Ora, em cada 100 professores haverá 2%. Às vezes não chega a isso. Ora, vamos dizer assim, isto não corresponde à realidade. Corresponde. Os professores não metem baixa por meter baixa. Porque meter baixa, como noutras profissões, significa perder dinheiro. Portanto, as pessoas não vão para casa de baixa médica porque querem ter boa vida. Não, porque estão doentes. Haverá algum caso que isso não corresponde? Eventualmente corresponderá. Não sabemos. Agora, o que sabemos é isto.
são baixas que não são superiores à de outros setores, porque é evidente que 2% significa muito pouco em termos do geral. Significa 2 em 100. Significa 2 em 100, exatamente. E, portanto, é muito fácil fazer contas e ver que isso é uma situação normalíssima na nossa vida. Nós gostávamos muito que os professores... E não aumentou neste ano letivo que terminou? Nós não temos acesso a esses dados senão através da Secretaria e da informação que sai na comunicação social. Agora, Mas há notícias de escolas que tiveram problemas porque há mais docentes de baixa média. Podem ser escolas, podem ser situações pontuais. Notou-se mais. Não sei se foram mais, provavelmente terá sido. Sabemos que há mais colegas cansados. Há mais colegas que nos ligam, que vêm ter connosco e dizem que colega já não aguento, eu quero saber o que é que posso fazer, de que forma estou mesmo a arrebentar. E nós tentamos ver, segundo a lei, o que é possível. E isso nós sabemos que aconteceu muito. Agora, foi mais visível, se calhar, do que em anos anteriores. Porquê? Porque começa a ser difícil substituir. E os pais apercebem-se que estão a faltar professores. No Horácio Bento, por exemplo. Mas quer dizer, o Horácio Bento podia dizer outras escolas do Funchal e fora do Funchal. Só fui buscar este caso, porque é um caso aqui próximo. Exatamente, que é uma escola conhecida, aqui uma escola próxima. Mas isto aconteceu em todas as escolas. Portanto, mas diz que esse cansaço advém também do facto de, neste ano letivo, por exemplo, alguns professores terem sido obrigados, entre aspas, a fazer trabalho de assistentes operacionais, porque também elas faltam, não é? Sim, nós estamos aí a falar mais a nível do pré-escolar. Nós denunciamos a situação. E primeiro ciclo também, primeiro ciclo também. Quando nós denunciamos a situação do pré-escolar, logo recebemos e-mails e telefonemos de colegas do primeiro ciclo a dizer: atenção, não é só no pré-escolar, também no primeiro ciclo está a acontecer. E que trabalho é esse, essencialmente? Vigiar os intervalos? O que é que se pede aos professores? Acompanhar as crianças em determinadas alturas, quando deviam estar a ser acompanhadas pelo educador, porque no pré-escolar, no primeiro ciclo, tudo. Portanto, os profissionais têm funções diferentes. E quando estão acompanhados pelo educador, não estão numa situação idêntica quando estão acompanhados por outro profissional que não tem formação para trabalhar especificamente determinadas componentes. Há ali objetivos a cumprir para o desenvolvimento das crianças. E, portanto, as crianças estarem a ser acompanhadas por um educador, com atividades específicas com vista ao desenvolvimento de determinadas capacidades dessas mesmas crianças, ou estarem acompanhadas por um outro profissional, por exemplo, olhar para uma televisão, é diferente. As duas coisas são importantes e as crianças precisam das duas coisas. Ou estarem num intervalo, brinquem como quiser, ou desenvolver determinadas atividades lúdicas, é diferente. E isto é o que está a acontecer. Muitas vezes, porque faltam profissionais, tem havido necessidade de assistentes operacionais colmatar e acompanhar as crianças. É um acompanhamento que é feito das crianças na escola, mas que não é o acompanhamento que deveria estar a ser feito por profissionais devidamente preparados. Mas isto daqui a pouco, ainda agora acaba um ano letivo, mas daqui a dia já começa outro e já está a ser preparado, e uma das novidades vai ser o alargamento dos tablets e dos manuais digitais ao 7º ano de escolaridade. E também já aqui com umas experiências para o 12º ano. Os professores estão preparados para acompanhar esta situação? Têm informação suficiente? Não tenho qualquer dúvida de que, neste momento, se há uma profissão onde os profissionais estão preparados para trabalhar com tecnologia de ponta, os professores são. Não são os únicos. Não é exatamente o que revela o estudo sobre o estado da educação em Portugal. Não são os únicos, mas são também... Mas este estudo que saiu agora muito recentemente e em que quase 1000 docentes que lecionam na Madeira responderam a este inquérito, mostram que, de facto, na vida pessoal e particular, utilizam as tecnologias, mas que em termos depois de pedagogia e de material pedagógico têm algumas dificuldades ainda. Houve um caminho enorme que foi feito também durante a pandemia. E esse foi um dos aspectos positivos da pandemia. Os professores já
vários, uma boa percentagem, havia alguma dificuldade da parte de alguns, mas já havia uma boa percentagem de professores que estavam abertos à tecnologia e preparados para isso. Atualmente é residual, isso garanto que é residual, o número de professores que não está preparado para trabalhar com tablet ou com o que quer que seja, com qualquer plataforma de ensino à distância, e se houver, nós temos aqui muitas ferramentas, e é natural. Quando se muda de ferramenta, é uma dificuldade, não é? Mas isto é em todas as profissões. Desde o agricultor que está com uma enxada e se tem que pegar no ancinho, é diferente. Ora, também aqui as ferramentas também acontece. Quando se muda de ferramenta, é preciso uma adaptação a essa ferramenta, pode ser necessário uma preparação específica. E tem sido dada muita formação aos professores e aos educadores. Por exemplo, no sindicato, nós temos tido uma oferta enorme e uma procura enorme por parte dos nossos colegas de formação voltada para essa necessidade. Francisco, mas não somos só nós. De facto, já é possível aferir que o que é que vai trazer de bom esta introdução dos manuais digitais nesta altura? Já se consegue, aliás, com a pandemia, se calhar vieram mostrar que... Eu não tenho conhecimento de nenhum estudo, e aqui tem que haver rigor, porque de facto, e não é qualquer estudo que vale. Por exemplo, às vezes acho que os estudos são ridículos por si. Eu vou agora citar um estudo que se calhar é tido como de ponta. Não sei se era esse estudo também, mas penso que não. Recentemente saiu um estudo que diz que se todos os professores fossem excelentes, reduzir-se-ia o número de retenções e as notas disparavam e os chumos quase desapareciam em matemática e português, porque o estudo foi só de matemática é o português. Isto fazer um tipo de discurso, depois o estudo pode ser muito válido, eu não conheço o pormenor, mas fiquei logo afastado de ler esse estudo quando se começa por aqui, porque a vida, a realidade humana, o ser humano é imperfeito, não há só excelência. Não há só excelência. Há muita excelência e caminhamos para cada vez melhorar. E na escola tem havido uma evolução enorme e os profissionais têm tido uma colaboração com as famílias, com os alunos enorme e têm contribuído para ultrapassar muitos problemas. E os professores não são todos excelentes, como diz esse estudo. Mas eu tenho a certeza, e não é por acaso que os portugueses têm reconhecido isso também em muitos estudos, que a profissão docente é das mais reconhecidas pelos nossos concidadãos, pelos portugueses. E, portanto, isso já diz muito. Agora, se todos fôssemos excelentes, se todos fôssemos alunos de 20, já viu que era uma monotonia também, não é? Francisco, estamos praticamente no final desta entrevista. Este, de facto, foi um ano atípico, não sabemos muito bem o que é que nos reserva o futuro, não é? Não vamos fazer futurologia, mas acha que estão reunidas as condições para termos um ano mais normal? Eu penso que sim. Ou estamos todos mais preparados para um novo ano atípico, se assim tiver que ser? Penso que sim. Também os dados, apesar deste momento menos bom, penso que vamos entrar novamente num caminho de normalização da situação em termos de epidemia e é isso tudo que nós desejamos. Há aqui também uma experiência acumulada, algumas coisas que ficarão para o futuro que serão boas. Esperamos que aquelas menos boas, como a burocracia e tudo, desapareça, mas nós achamos que é importante voltarmos à normalidade também para, em termos profissionais, com a Secretaria de Educação, procurarmos aqui caminho para resolvermos alguns dos problemas gravíssimos. E eu penso que, neste momento, a Secretaria de Educação já está sensibilizada para a questão do envelhecimento e desgaste da profissão docente. Parece-nos que isso já acontece. Nós sabemos que é difícil... Tem havido abertura das conversas que têm mantido? Nas últimas, parece-nos que há alguma abertura. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Houve, em tempos, e nós já andamos nisto há vários anos, com petições junto à Assembleia, com a apresentação de resoluções na Secretaria de Educação e parecia-nos que o caminho estava barrado para a resolução deste problema. Aquilo que ouvimos da entrevista do Sr. Secretário há 8 dias, da última reunião que tivemos com o Sr. Secretário também há algum tempo. Esperamos também em breve voltar a reunir com ele. Nós pensamos que poderá haver aqui já uma sensibilidade para o problema
problema e haver abertura para se procurar soluções que resolvam o problema na realidade sem pôr em risco também outras preocupações, nomeadamente a gestão dos dinheiros públicos, porque há medidas que muitas vezes não são só dinheiro. Há medidas que se conseguem fazer com pouco impacto em termos financeiros. E nós temos feito algumas propostas nesse sentido. Francisco Oliveira, muito obrigada por ter estado aqui no Entrevista de hoje, no final deste ano letivo e já na preparação do que vai começar daqui a alguns meses. Obrigada também por ter estado connosco. Boa noite.